Bom dia! Me atrasei, gente, perdão. Me empolguei aqui no dia de hoje. E aí, como vocês estão? Tava assistindo o dia de ontem, foi incrível. A Ana trouxe bastante aí sobre a identidade, foi maravilhoso, né? Vamos começando? Vou colocar a Sim, gravar. Você tá gravando? já apareceu que tá gravando. Não é rápida. Bora fazer nossa oração. Pai amado, te entrego o dia de hoje, Senhor, mais uma vez. Eis-me aqui, Pai, para fazer da minha vida o seu canal de bênçãos, sua ferramenta na terra. Que todas as palavras que eu falar hoje, Senhor, seja guiada pelo Espírito Santo e que entre no coração de cada uma dessas pessoas que estão aqui assistindo, que irão assistir gravadas, Senhor, com o filtro do Espírito Santo, com aquilo que cada um precisa realmente receber, cada um precisa realmente ouvir, Senhor. Que o Senhor venha fazer a transformação, Pai, na vida de cada um de nós, que estamos aqui dispostos, Senhor, a nos conectar com o Senhor, a entender a nossa real identidade, a entender o nosso real propósito ligado contigo, Pai. Que o Senhor venha fazer enormes transformações em nossas vidas, Pai. Amém. Bora lá! Dia 6 do nosso devocional. O tema de hoje é: Onde foi que eu me perdi? Então, ontem a Ana vem aí falando de identidade, super uau, super animado da sua real identidade. Todas fizeram já o seu 30, seu exercício lá de 30 eu sou? Vai ser muito importante para hoje. Fizeram? Deem um ok aí, se sim. É difícil colocar 30, por incrível que pareça. Maravilha. Infelizmente, acontece muito. É raro, mas acontece, né? E aí eu vou trazer hoje algumas coisas aqui que pode ser que faça sentido. Por que não conseguir colocar 30? Dentro de um processo de coach, a gente trabalha muito isso, né? A pessoa, ela é extraordinária, mas ela não se enxerga extraordinária. E aí, isso é uma disfunção na sua real identidade, né? A gente vai falar aqui um pouquinho sobre os post-its, enfim. Vou começar aqui a parte do versículo. Estamos hoje em Jeremias 29:11. Quem quiser acompanhar aí pela Bíblia. Quem tiver com o devocional, estamos na página 55, né? Dia 6. Onde foi que eu me perdi?
Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, Deus, ele tem planos assim extraordinários para a nossa vida. Ele nos criou para sermos prósperos, abundantes, semelhança dele. E tudo que tiver disfuncional, distante disso, é porque não tá, né? Até óbvio, não tá alinhado com os planos de Deus. E aí, vamos continuar falando aqui de identidade, né? Por sinal, mudamos de bloco, né, ontem, que é plenitude na identidade. Então, esses próximos dias aí falaremos muito de identidade. E aí eu quero trazer como que se forma uma crença, como que se forma esses danos, o porquê não conseguimos fazer 30 características positivas de nós mesmos. Às vezes é até mais fácil ver no outro do que em nós mesmos. E isso acontece por conta das experiências. Então, eu vou explicar aqui um pouquinho como que se formam as crenças. Então, ela primeiro existe uma experiência. Quem já assistiu o Método 6 vai lembrar aí, é legal porque nós só aprendemos por repetição, né? Então, tá tudo em casa. Se você já sabe, é só para refrescar. Você que não sabe, preste um pouquinho de atenção, porque tem um passo a passo, ok? Então, nós temos uma experiência, aconteceu uma experiência. Passou a experiência, passou aquele momento. Então, eu nasci, saí ali, aconteceu o parto, foi tudo legal, maravilhoso. A experiência passou. O que que ficou? Significado e uma memória. E a partir dessa memória, desse significado que damos, é onde começa a formar nossas crenças. Toda crença, ela vem antes de uma memória. Então, as memórias, as experiências, elas são assim, não tem como controlar, elas irão acontecer. E às vezes, né, a experiência acontece fato todos os dias. Dias pode acontecer experiências positivas, dias experiência negativa. Ou as duas nos mesmos dias. Só que você vai gravar mais a experiência que é de forte impacto emocional. Ou a experiência que você faz ali por repetição. E aí, depois dessa experiência, vem o significado, a memória, que daí entra para a geração de crença. Então, a comunicação, pensamento, sentimento, e tudo isso vai se formar a crença. Ok? Tá, Thalita, onde você quer chegar? Eu quero chegar aqui, como está dizendo aqui, planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar danos. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Foi para isso que Deus nos criou, para sermos imagem e semelhança deles. Ele tem planos para a nossa vida. E quando nos afastamos disso, foi porque aconteceu uma experiência negativa ou que você colocou o significado de negativo e está te afastando da sua real identidade. Então, uma pergunta aqui para vocês é: quando foi que você se desconectou do projeto que Deus tem para sua vida? E aqui qual foi a experiência que fez você acreditar que você não merecia o projeto original de Deus na sua vida? E a Camila, ela traz a ideia do post-it, né? Então, aconteceu uma experiência e você vai colocar um significado em cima daquilo. Você vai gerar um sentimento. Então, vamos para uma experiência positiva?
A minha família fez, meu pai, minha mãe ali, com muito amor, com muito esforço, uma festa de aniversário, porque na minha casa é o uau, assim, se não tiver minimamente o bolo e a família reunida, não é aniversário. Então, para eles isso é extremamente importante. Vamos falar de uma criança? Como a criança se sente com uma festa de aniversário para ela? Com um bolo para ela, com pessoas ali ao redor onde ela se sente amada. Qual sentimento que essa criança vai ter? Ela vai se sentir amada, ela vai se sentir protegida, ela vai se sentir querida, importante, pertencente à sua família. Ela vai passar a gostar de aniversário. Esses podem ser os significados positivos, certo? Legal. Então, falei de uma experiência e os sentimentos que ela pode trazer. Com isso, vai trabalhar lá na identidade. Então, essa criança ela vai ser importante, ela vai ser protegida, amada. Uau, faz parte da identidade dela. Então, quando você fala lá de eu sou, tudo isso vai fazer parte. Eu sou amada, eu sou protegida, eu sou pertencente, eu sou cuidada. Uma experiência, alguns significados e sentimentos por trás disso. Está no projeto original de Deus, porque Deus nos fez para sermos uau, incrível, não é mesmo? Agora, uma experiência negativa. Falar de uma minha, que aconteceu que eu estava aqui fazendo meu exercício e lembrei dessa, né? Porque Deus é incrível, né? Você pede, ele faz, né? E aí eu lembrei que quando eu tinha lá para uns 6 anos de idade, eu era uma criança de uma beleza diferente. E todo mundo achava a Thalita, uau, que bonita, não sei o quê. Enfim, principalmente minha mãe, porque minha mãe se achava horrível e aí ela achava eu a bonequinha na caixa, né? E aí eu fui pro shopping com a minha tia e minha tia é muito louca, minha tia é muito espalhafatosa, ela fala com todo mundo, ela vai pra lá, ela vai pra cá, enfim. E ela conseguiu me perder no shopping. Eu lembro que era no mercado, assim, a gente tava na porta do mercado, e aí eu vi alguma coisa assim em um corredor, e fui no corredor e ela não entrou no mercado em si. Ela parou ali para conversar com alguém e seguiu. E a bonita aqui achando que ela ia entrar no mercado, entrei, mas foi assim, tipo, 2 fileiras para frente assim da porta do mercado, da loja, enfim. Eu sei que eu me perdi da minha tia e eu fiquei muito tempo perdida dela. E minha mãe não tava. Só minha tia, a família dela ali, minhas 2 primas, meu tio. Imagina, a Thalita perdida com 5, 6 anos no mercado. Os sentimentos, os significados que eu dei naquilo ali, a experiência foi, a Thalita se perdeu no mercado. O sentimento, o significado que eu coloquei para aquele momento foi: eu não sou protegida, fiquei triste, comecei a chorar, me senti incapaz. O que uma criança de 6 anos faz perdida? Nada, chora. É incapaz. Depois, quando ela me achou, ainda ela, doida do jeito que é, ainda minha família, né, aprendeu a ter modos hoje de conversar, enfim. Foi uma briga. Eu ainda me senti culpada, desatenta. Ela tinha, assim, já liberei muito perdão para minha tia por conta dessa fala dela em outros momentos. Que eu era um bichinho do mato, que eu sempre fui mais observadora, sempre fui mais contida, e ela espalhafatosa, imagina, quem entende de perfil comportamental, eu sou conforme, ela é influente. Então, tinha nada a ver uma com a outra. Ela queria que eu fosse perua doida, como ela,
Só que eu sempre muito centrada, eu tenho que analisar tudo, eu tenho, né, enfim, desde criança. Então ela começou a falar que eu era um bichinho do mato, onde já se viu, só porque as pessoas vieram falar comigo, você já se escondeu. Nossa, ela jogou um zilhão de coisas em cima de mim. E eu fui só pegando, desatenta, culpada, né, triste, insegura, apavorada, bichinho do mato. Já era, fazia parte já. Isso me aproximou ou me afastou do projeto original de Deus? Gente, é uma coisa assim tão boba, tão simples. Fiquei, sei lá, uns 40 minutos perdida. Uma vida de 33 anos perto de 40 minutos. Às vezes pode ser até mais rápido, mas pode te fazer acreditar uma coisa que não é real. Então, quando ela veio brigar comigo, que me achou, foi tipo assim, ai, ainda bem que eu te achei, você tá louca, sua mãe ia me matar, por que que você saiu daqui, bicho do mato, não sei o quê. Meio do shopping, pensa, vergonha. Isso foi só grudando post-its. E essa foi uma experiência negativa. Geralmente as experiências negativas vão te colando os post-its até você não se enxergar mais. Então, quando tem um coach, quando eu atendo alguém, a pessoa fala, eu não consigo falar 30 características positivas, a minha empatia por essa pessoa, ela fica tão grande, tão maior, porque eu sei o tanto de feridas que essa pessoa pode ter, aberta ainda, né? Porque para ela ainda não se enxergar perfeita, linda, maravilhosa, como o projeto original de Deus, é porque tem algumas feridas abertas. Às vezes está com um band-aid aí, né? Com um curativo. Mas você tirar esse curativo, tem uma ferida sangrando. E tá, Thalita, e agora? O que eu faço? Já entendi, já veio o gatilho aqui de algumas experiências negativas. Essa foi uma das, tá? E nem foi a mais uau, assim, eu lembrei dela agora. E eu sempre, minha mãe sempre falava dessa história, e eu ficava tipo, ah, uma criança se perdeu, gente, é tão comum uma criança se perder. Tudo bem. Mas escrevendo, olha a importância quando a gente fala, escreve. Deixa Deus te falar e deixa o Espírito Santo te conduzir e começa a escrever. Sabe por quê? Isso aqui, isso aqui pode transformar a vida. Porque o papel aguenta tudo. Uma caneta e um papel pode aguentar tudo. Ele pode aguentar qualquer palavra. Talvez uma palavra que eu não falaria para minha tia. Mas se eu começar a escrever aqui, o papel aguenta. Então, a gente tem dentro do coaching integral sistêmico várias ferramentas e tem ferramentas de perdão onde a gente, antes de fazer a do perdão, a gente tem que trazer uma acusação. Porque senão você vai falar assim, não, meus pais foram ótimos. Não, minha tia me perdeu porque, gente, é uma criança, criança faz criancice. Já perdoei, não tem nem o que perdoar minha tia, imagina. Será? Aí você começa a colocar quais foram os prejuízos. Quais foram os sentimentos daquela criança? E se eu tiver que acusar a minha tia, não estou acusando a minha tia pessoa, eu estou acusando os comportamentos dela. E aí, por acusar os comportamentos dela, depois eu tenho material para que eu consiga perdoá-la. Então já pega essa dica, porque o segundo passo, né? Thalita, entendi. Tá vindo aqui alguns fatos que eu sei que doeu. Talvez você colocando no papel você vai entender a profundidade do quanto isso doeu.
pelo significado e os sentimentos que você colocou. E aí o caminho, como eu faço para mudar, como eu faço para voltar, como eu faço para tirar esses post-its? Perdão. Simples assim. E aqui, né, o perdão, ele vai te fazer se aproximar novamente do plano original de Deus. Quando eu comecei no desenvolvimento pessoal na Febracis, foi com um coaching em grupo, onde eu participei de um coaching em grupo, e a minha coach falava assim, você vai fazer o exercício do eu sou, você vai escrever 30 características. Eu consegui colocar 10. E ainda tinha umas duas que não eram positivas. E aí ela falou, então tá, então você vai começar a colocar agora o que você gostaria de ser. E todo o meu eu sou todo o restante do meu eu sou foi o que eu gostaria de ser. Gente, é tão maluco, depois eu posso mandar lá no grupo a foto de como era. Que eu gostaria de ser amiga, simpática, carinhosa, amorosa, paciente, boa ouvinte, empática. Eu não era nada disso. Bonita. Eu não me via em nada disso. Hoje, olhando com carinho e com humildade, eu sei o quanto eu fui, o quanto tem um coração aqui dentro. Mas tinha tanto post-it que as pessoas não acessavam, elas só acessavam minha pior versão. Eu falei também de armadura, né? Quando eu não uso do post-it, eu uso da armadura. Então, a minha armadura estava tão pronta, preparada, tão uau, não faltava nenhuma pecinha na minha armadura. Se bobear, eu tinha armadura em cima de armadura. As pessoas não acessavam a Thalita real. Elas só tinham a minha pior versão. Era defesa toda hora. Era na base da ignorância, do orgulho, da arrogância. E aí, com isso, uma das coisas que eu mais apanhei dentro do processo foi perdoar. E sigo, tá? E isso é constante, assim. Todo dia. Acabei de ver aqui que eu tenho muito que perdoar, escrevendo o meu exercício de hoje. E aí, quando acontece uma experiência negativa, uma das coisas que mais vem é a culpa. Junto com todos esses sentimentos, significados negativos, com certeza vai ter uma culpa junto. Você se sentir culpada. E aí, um culpado merece o quê na vida? Vamos pensar de uma pessoa que, sei lá, roubou um carro, foi para a delegacia. Agora ele é culpado. Ele merece o quê? Ser punido, ficar preso, deixar a justiça fazer o que tem que ser feito. E quando você se sente culpado, você começa a fazer várias punições em você. Você se coloca em meios para se fazer punições. Porque, de novo, você não está enxergando o plano original de Deus. Porque Deus não nos fez para ser culpado. E aí, com todos esses post-its, como tiramos os post-its? Com perdão. Com muita coragem, verdade, humildade, papel e caneta e perdão. O exercício de hoje, cada vez que você perdoa, o perdão ele é uma decisão, tá? Você pode falar, Thalita, não faz sentido, não tem nem o que perdoar. Acorda todo dia e fala, eu decido te perdoar. Eu decido. Thalita, mas você não tem ideia
do que a pessoa fez para mim. Ele não merece, ela não merece o meu perdão. Ei, eu sei exatamente o que é isso. Exatamente o que é isso. E foram assim, meses, dizendo todos os dias: eu decido te perdoar. Eu decido te perdoar. No começo foi assim, boca para fora. Tem que falar isso? Tá bom, então. Boca para fora. Eu decido te perdoar. Lá no fundo, meu coração tava assim, moído. Não era verdadeiro. Mas foram tantas vezes que teve um dia que eu falei e no meio disso eu escrevia. Vez ou outra eu começava a escrever. O porquê que eu decidi te perdoar? Por isso, 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 isso. Até que chegou um dia que eu falei e eu comecei a chorar. Como se tivesse soltado uma corda que estava amarrando o meu coração. Falei, caraca, hoje eu consegui te perdoar. Então, o eu decido te perdoar pode não fazer sentido no começo. E o perdão não é para outra pessoa. O perdão é para você. Não importa. Não importa se a outra pessoa não vai aceitar seu perdão. O perdão é para você. Então, tanto pedir quanto aceitar um perdão, ele é para você. E o exercício de hoje é como um passo a passo para buscar consciência. Escreva a seguir 3 memórias mais fortes de experiência que você viveu na infância, na adolescência, que o fizeram sofrer. Então, aqui é uma experiência negativa. Escreva o que aconteceu e qual foi o sentimento resultante do que aconteceu. Então, uma experiência negativa, aliás, 3 experiências negativas, e como você se sentiu, quais foram os sentimentos envolvidos ali. Thalita, mas não faz muito sentido, ei. É com verdade, coragem, humildade e pedindo a direção do Espírito Santo, tá bom? Porque eu passei anos dizendo que essa situação de ficar perdida, nossa, não me afetou em nada, tá maluco? Até eu escrever hoje. E entender quantos prejuízos eu tive no decorrer da minha vida por ter sido perdida por 40 minutos. Ok? 3, então exercício hoje. 3 experiências negativas e depois o sentimento e significado que você deu para cima em cima daquilo. Os negativos, tá bom? A oração de hoje. Pai querido, eu apresento diante de ti hoje a minha vida e peço que tu me tragas à memória todas as experiências que eu vivi e adulteraram minha identidade e meu valor. Eu declaro que limpe meu coração e minha mente dessas memórias, deixando que delas fique apenas o aprendizado, tornando-me mais forte, mais sábio, mais humilde e mais parecido com o ser humano que me fizestes para ser. Decido perdoar as pessoas que atacaram, mesmo sem intenção, com as palavras e ações, a minha identidade dada por ti. Eu amo todas e olho para elas com a mesma misericórdia que eu quero que tu olhes para mim todos os dias. Declaro que, a partir de hoje, só aceito sobre mim o que vem de ti e vou viver teus projetos para a minha vida, pois vou te buscar todos os dias e conhecer mais de ti. Conhecendo assim a verdade sobre mim. Escuta a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Um minutinho aí para você fazer a sua oração. Vou baixar o som aqui.
Amém. Hoje vocês todas estão com a câmera fechada. Que isso, gente? Sabadou, é isso? Todo mundo tá na cama ainda? Eu só coloquei um Tudo com moletom por cara de cima. sono. Eu só coloquei um moletom por cima também. Pareci. E... E tá tudo certo, viu? A ideia é a gente se arrumar depois do devocional. Tá tudo certo. Eu já tô acordada que eu tenho hoje café com Jesus com as crianças. Então, eu vou numa comunidade, aí a gente leva alimento físico e espiritual para elas e passa a manhã inteira lá com elas, até umas meio-dia. Aí daqui a pouco eu já Nossa, que gostoso. Caraca, que gostoso. Onde é? Você? eu moro aqui em São Caetano, mas a comunidade que eu vou é lá em Mauá, no Jardim Feital, na cidade de Mauá. Olha que gostoso. Posso Bom, falar? linda. Pode, por favor. Eu, no caso, já estou acordada porque eu vou pro curso de teologia. Mas Uhum. hoje Deus me pegou às 3 da manhã, então estou desde as 3 acordada, só falando com Jesus. E realmente eu estava falando sobre o perdão, né? No GC, eu falei para as meninas sobre perdão, né? Que o perdão ele precisa ser genuíno. Então, quando você se perdoa, você vai aprender a perdoar outra pessoa. Porque aí você tira as primeiras amarras das suas mãos e depois você vai tirar as amarras da tua alma, porque somos presas, né, pelo passado, mas o passado não pode nos condenar e as pessoas que nos feriram também não. Então no GC eu falei sobre isso, eu falei sobre o perdão que eu dei para o meu pai, né, que não foi eu, foi Deus que gerou dentro de mim esse perdão genuíno. E aí eu aprendi a perdoar verdadeiramente. Então aí você chega e fala de perdão, eu estava falando com elas ontem, né? E agora, hoje, você fala de perdão e eu estava orando sobre o perdão também. Então, assim, tudo tá ligado na palavra do Senhor Jesus. Obrigada, viu? Imagina. É Deus falando, gente. Aqui vocês ouviram a oração do começo, né? Deixa o Espírito Santo guiar e vai trazer o que cada uma precisa ouvir aqui. Uma coisa que me ajudou muito a perdoar, e eu sei o quanto é desafiador o perdão para algumas pessoas, é olhar para aquela pessoa que te feriu e pensar como foi a infância dela. Porque se tudo aconteceu do 0 aos 12 anos, ela também teve alguma disfunção na identidade dela do 0 aos 12 anos. Faz sentido? E aí, para ela chegar ao ponto de fazer algo com você que te magoe, o que será que ela passou? O que será que ela aprendeu? Quais são as feridas abertas que aquela pessoa tem para ela chegar ao ponto de fazer isso com outra pessoa? E aí, com isso, vai ficando assim, mais fácil de vir o perdão genuíno. Pode ser. Isso mesmo, foi isso mesmo. Mas primeiro Deus falou assim: calma, eu vou te mostrar, eu vou te tratar para que você possa aprender. E Claro. aí, na hora que houve esse perdão, é, é tremendo. Maravilhoso. É isso mesmo. E assim, eu acredito no perdão 70 vezes 7, né? Então é 70 vezes 7 para uma única coisa. Então eu já perdoei uma situação inúmeras vezes. E quando eu lembro dela e ainda traz alguma coisinha assim lá dentro, eu volto e, Senhor, tem alguma coisa aqui ainda, vamos lá. O que que tá acontecendo ainda? Porque esse sentimento? E aí vem perdão de novo. Então não tem problema nenhum em perdoar várias vezes. Às vezes a pessoa lembrou de outro sentimento, de outro significado que ela deu, e enfim. Por exemplo, por eu ter sido abusada, a primeira coisa que eu
perdoava, né, que veio assim o perdão, foi por ter sido realmente abusada. Então, o abuso em si foi onde eu mais trabalhei. Hoje em dia, eu vejo o quanto eu fui justiceira por ter sido abusada. E aí, o meu perdão hoje vem em cima da injustiça. Cada hora eu vou encontrando um significado diferente na mesma pauta e bola pra frente. 70 vezes 7 todos os dias. Ok? Alguém com dúvida? Depois de fazer o exercício de hoje, olhando para as feridas, volta lá no seu eu sou e coloca o oposto dos sentimentos, do significado negativo que você colocou. Igual eu coloquei aqui do fato shopping, né, de ter sido perdida. Como eu me senti incapaz, triste, insegura. Isso já tá tudo no meu eu sou. Ao contrário. Eu sou capaz, eu sou segura, eu sou feliz, eu sou amada, eu sou protegida. Ok? Quem não conseguiu completar o eu sou lá, hoje pode Ok. fazer sentido. Um beijo no coração, até amanhã. Ó, hoje eu me empolguei, falei demais. Um beijo, até amanhã. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou Tchau. encerrar. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.